Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Celó, eu estou novamente aqui no Orquidário Fina Flor, para falar com o Enderson. Só que hoje o assunto é sobre suculentas. O Enderson é um orquidófilo aqui que cuida tanto das orquídeas quanto das suculentas do Orquidário Fina Flor. Ele é um rapaz muito experiente nessa área, tem um amor muito grande com esse tipo de cultivo, e ele vai dar novamente algumas dicas para gente. Hoje, sobre as suculentas, Wenderson, as dúvidas são bem parecidas com as das orquídeas. Uma delas é como propagar as suculentas. Mas a gente podia começar mostrando como preparar o substrato, né? Antes de plantar, a gente precisa preparar o material que vai receber essas mudas, não é isso? Isso, vamos lá. Esse é o substrato que a gente usa aqui. É um substrato escuro, né? A gente compra esse vem de São Paulo, industrializado. Só que a gente mistura aqui um pouco de casca de arroz carbonizada e a gente mistura esse mineral expandido que se chama perlita. O porquê que a gente usa esses materiais junto com o substrato? Para dar mais aeração no substrato. A planta vai enraizar muito melhor usando esse mineral e essa casca de arroz. O substrato vai ficar mais leve, mais soltinho. Então elas enraizam bem melhor. E outra coisa, quando você molhar esse substrato, a água vai escorrer mais rápido. Ela vai sair pelo furo do vaso mais rápido. Vai acumular menos água, você vai ter menos problema com fungos. Então ele vai deixar a terra mais porosa, né? Mas a gente vai misturar ele aqui agora. Agora, Wenderson, esse primeiro, o substrato que você mostrou, esse aí de cor escura, você sabe o que tem nele? Ele pode ser usado, por exemplo, no lugar dele, eu usar o humus de minhoca. Eu tenho Então, vários alunos que fazem a compostagem. Às vezes ela poderia estar substituindo pelo humus ou não? eu conheço pessoas que usam o humus depois que a planta já está pega enraizada. Eles misturam um pouco, ele põe um pouco de humus em cima do vaso com um adubo. Certo. Entendeu? Na mistura aqui eu não recomendo não. Na mistura Ok. não. Tá. Esse perlito aí, perlita, né? Perlita. Ele às vezes é um pouco difícil da gente encontrar aqui em nossa cidade, na região. Tem algum substituto para ele? Para deixar essa terra mais aerada? Tem. Eu antes de usar a perlita, eu usava areia grossa. O porquê da areia? A areia era mais fácil, assim, era fácil de eu encontrar. Eu estava mexendo com obra aqui, então sempre eu tinha um cascalhinho, uma areia mais grossa aqui. Eu não recomendo usar a areia fina. E a areia, eu parei porque estava difícil eu conseguir a quantidade necessária de areia e eu ainda tinha que esterilizar ela. O que eu fazia? Eu pegava a peneira, peneirava a areia numa peneira bem fininha. Aquela fininha eu descartava e usava aquela que ficava na peneira. Então, que era aquele cascalhinho que parece com a perlita aqui. Aí eu colocava ele num balde, esterilizava ele com água sanitária, por exemplo. Depois lavava ele de novo para tirar a água sanitária. Aí eu misturava no substrato. É muito bom, vai fazer o mesmo trabalho da perlita. Vai ficar aerado, o excesso de água vai escorrer rápido. Dá para usar a areia grossa muito bem também. Sim. Eu já vi por aí alguns utilizando o isopor granulado. Rala ele e usa isopor. Faz sentido isso? Mal não faz não, cara. Você não vai ter problema não. Vai ter Sim. mais benefício. Ok. Com certeza vai ser mais benefício. Eu nunca usei não, Isso mas eu já facilita, vi as pessoas usando e tendo resultado. isso facilita o enraizamento. Facilita. Com Uhum. certeza, com certeza. Sim. Outra coisa, se você não conseguir a areia também, o que você pode fazer com o substrato preto? Você vai, compra aquela peneira bem fininha que eles chamam de peneira de fubá. Você pega esse substrato aqui, você vai peneirar ele também, levemente úmido do jeito que ele vem aqui. Na hora que você peneirar ele, vai sair em média assim, uns 20, 30% dele, vai ser aquele fininho. Então você descarta aquele fininho, usa ele para plantar outra coisa, pôr na horta, qualquer outra coisa. Aqueles 60, 70, 80% que sobrar mais grosso, você planta a suculenta com ele. Dá certo também. Sim. Aí a gente vai plantar aqui agora 2 suculentas, vou mostrar pra vocês como que a gente planta aqui.
A gente tem essa aqui, olha. Essa suculenta aqui. O que acontece? Ela tá num vaso pequeno. Ela já saiu, as folhas já saiu da borda do vaso. A folha saiu da borda do vaso, já tá na hora de plantar. O que a gente faz? A gente chega aqui, arranca ela, tira o substrato. É uma plantinha que foi plantada aqui recente ainda, ó. Tá com pouca raiz. O porquê que a gente tira o substrato? Imagine, eu planto nesse substrato. Ele é orgânico, muita coisa nele que é orgânica, então tem muito adubo aqui, tem muito nutriente. Quando você planta a planta nele, vamos supor, ela fica 8 meses aqui. Chegou a hora de replantar de novo, em 8 meses ela já conseguiu absorver todo o nutriente, quase todo o nutriente que estava no substrato. Se você usar um substrato novo, você vai estar dando um lugar para ela crescer novo, cheio de nutrientes de novo. Então é bom, tira o substrato velho e põe um novo. A gente vai plantar, olha. É como dizer que aquele substrato já não é alimento para ela mais. Já não é. O novo que vai chegar novos alimentos para ela. Isso, ela já absorveu o adubo quase todo o nutriente que ela tinha aqui. Aí a gente, ó, sacode. Coloca a plantinha. Preenche nas bordas. Preenche a borda. E outra coisa, as pessoas geralmente, o que eles fazem? Pegam aqui e apertam com o dedo. Eles vão socando o substrato para ela ficar bem firme. Eu não recomendo. Você viu que eu coloquei o substrato devagar aqui, ó, a gente só dá batidinha assim, ó. Só batidinha. Aí o que acontece? O substrato ele vai se encaixando ali, ele vai achando o lugar dele se encaixar, olha. Eu passo o dedo aqui só para tirar o excesso. Ó. É uma batidinha só para ele assentar. Só para ele assentar. Não tem que pressionar. Tá pronto. Aí se você vai e coloca no lugar que ela vai ficar agora, ela vai enraizar sozinha e muito bem ali agora. Entendeu? Aí eu replantei hoje, agora eu deixo no mínimo uma semana sem molhar. Assim que você fizer o replantio? De uma semana a 15 dias sem molhar, vai depender da espécie. Essas mais carnudas, que a folha é mais carnuda, a gente pode deixar até 15 dias sem molhar. Por quê? Toda vez que você mexe na planta, você mexe no substrato, você quebra a raiz. Você quebrando alguma raiz, ali pode ser o lugar que vai entrar um fungo. E quando mais você molhar, mais micro-organismos vão crescer naquele substrato. Então pode ser que ataquem o lugar que rompeu a raiz e o fungo vai entrar por ali. Então se você deixar 15 dias, de uma semana a 15 dias, o lugar vai cicatrizar. Aí depois que você começar a molhar, não vai ter como o fungo entrar ali. Porque a planta, igual você disse, quando a folha é mais carnuda, ela tem uma reserva de energia maior que possibilita ela esperar esse mais tempo aí, para dar tempo dela cicatrizar e tal, até ela receber água novamente. Ela tem as reservas próprias para segurar um tempo aí. Isso mesmo. Ótimo. Isso mesmo. Uma das dúvidas das alunas é como plantar suculentas, como tirar a muda e como plantar essa mudinha, né? Porque as suculentas, a maioria delas é só tirar uma folha e fazer o plantio, não é isso? Isso. Quais são as dicas para isso aí, Edson? Ó, a gente multiplica de várias formas. A gente multiplica por semente, a gente multiplica por folha, a gente multiplica por estaca, que é tirando muda, que nasce. A gente multiplica por decapitação, que a gente tira parte dela. Parte dela, geralmente a parte de cima, quando ela começa a crescer e ficar muito alta, a gente faz dessa forma também. Aí eu vou mostrar para vocês, olha. Isso aqui é suculenta que a gente plantou de semente. É uma echeveria. É difícil de fazer. No começo demora um tempo para pegar a manha, mas é difícil de fazer. Mas quando você aprende, nasce, olha o resultado, nasce muita muda. Muito demorado, entendeu? Mas eu acho que vale a pena. Sementes que você coletou? Sementes que eu coletei nas minhas plantas aqui mesmo. Primeira vez que vejo. É mesmo? Produzir através de sementes. Aqui tem uma mudinha de folha. Vou tirar para vocês verem. Não soltou raiz ainda. Já começou a crescer a folhinha. Então a gente faz de folha também. O pessoal acha que toda suculenta a gente consegue fazer de folha. Não é verdade, cara.
Isso é mais ou menos 50% dela a gente consegue fazer. Mas tem espécies que nenhuma espécie do gênero a gente consegue fazer. Igual cotiledon, eu nunca consegui. Tem umas que são bem difíceis de fazer. Aí você tem outros métodos Aí para tem outros propagar métodos. ela. Isso. A folha, você vai aguardar ela enraizar para colocar ela no substrato. Você deixa ela aqui um tempo até ela soltar a folha. Isso. Você vai esperar ela enraizar para colocar no substrato ou não? Eu vou deixar ela enraizar, soltar a raiz. Na hora que ela começar a soltar a raiz, aí eu coloco ela num vasinho pequeno. No vasinho pequeno. E esse estágio aqui, ela estava onde? Ela estava num ambiente fresco ou estava dentro do substrato? Ela estava num lugar fresco, com mais sombra um pouco, com um pouquinho mais de sombra. Não pode ser um sol muito forte, porque senão a folha vai desidratar muito rápido e não dá tempo dela soltar a folha começa a secar, não dá tempo dela soltar a raiz. Sim. Essa era a dúvida. Se eu vou colocar de uma vez no substrato antes de enraizar. Então, não coloco. Eu não coloco não. Sim. Mas já vi que algumas pessoas colocarem e dá certo. Okay. Para vocês em casa, eu recomendo muito o quê? Vocês arrancam a folha da planta e põem no mesmo vaso onde a mãe tá. Ah, sim. Costuma ser bem bacana. Porque ela já está acostumada com aquele clima, com aquela claridade, com aquele lugar. Então você arrancou aqui, você só vai abaixar um pouquinho. Você põe no mesmo vaso que tá a planta mãe. Dá muito certo. Sim. Aí se começou a soltar raiz, você muda para um vasinho. Sim. E vai mudando de vasinho. Não pega ela direto e põe no vaso grande, não. Que elas não gostam de vaso grande, não. Ah, é igual orquídea, gosta de vaso apertado. Sim. Não, agora eu vou falar com vocês um outro modo que a gente faz aqui para fazer muda. Isso aqui é um cacto. Poderia ser suculento. Isso aqui, olha, é um pedacinho, é uma estaquinha. Então eu vou tirar ela para vocês verem, olha. Tá começando a apontar as primeiras raizinhas agora. Então eu gosto muito de fazer de estaca. Estaca, para a maioria das espécies, essas que não pegam por folha, a estaca vai muito bem. Sim. Então o substrato fofinho também, levinho, coloco aqui. Essa estaca eu gosto muito, dá muito certo. Muito certo. Agora eu vou falar para vocês dessa aqui, olha. Isso aqui é a decapitação. A gente corta. Toda vez que a gente corta, a gente passa a canela no lugar do corte, entendeu? Canela em pó. Canela em pó. E a ferramenta sempre esterilizada. Sempre esterilizada. A gente faz o corte, passou a canela, aí o que a gente faz? Pega essa plantinha e põe dentro de um vaso assim, ó. E põe na sombra. Essa planta tava um mês. Tem um mês que ela tá na sombra. Sem substrato, sem substrato nada. nenhum. Só no potinho. Só no potinho. Aí olha o que aconteceu. Começou a soltar a raiz. Começou a soltar a raiz já passou de 2 centímetros, já tá na hora de plantar num vaso. Aí a gente vai plantar num vaso agora. Era uma planta de grande porte. A gente vai plantar nessa cuia. Quando ela crescer mais, a gente muda para um vaso maior. Sim. Da mesma forma, vai colocando substrato aos pouquinhos. Chega aqui. Não apertar, né, Wendson? Sempre... Não apertar. Só deixar ela sentar. Deixa que a terra se assenta sozinha. Só dar as batidinhas. Aí, tá plantada. Agora a gente põe um lugar com um pouquinho mais de sombra, não sombra total. Aí, daqui a 15 dias, que ela já tava com a raizinha, já tá toda cicatrizada, daqui uma semana a 15 dias a gente começa a molhar. Aí a gente vai pondo ela ao sol aos poucos. Vai aclimatizando ela aos poucos. Aí até ela ficar no sol pleno, que essa aí aguenta ficar no sol pleno. Porque a maioria das suculentas são para ambientes com menos sol. Com menos sol. É isso? O que funciona bem para suculenta, que eu sempre falo, é o seguinte. Se a gente está naquele sol e está queimando a nossa pele, vai queimar elas também. Ah, sim. Entendeu? A gente aguenta ficar no sol, a gente aguenta, mas incomoda a gente pra caramba. Chega à noite, às vezes tá até um pouco ardendo e tal. Sim. Então as suculentas são a mesma coisa. Elas, no sol, quando estiver muito forte, vai queimar elas também, mas elas aguentam. Ô Edson, outra dúvida das minhas alunas é o seguinte. Se as suculentas gostam de muita água, de pouca água, qual que é a quantidade aí? Dá pra gente ter uma média aí? Dá.
a suculenta é o seguinte, a gente não pode tratar todas as suculentas iguais. Isso é impossível, porque eu tenho aqui algumas, né, poucas, mas eu tenho suculentas aqui que gostam de água. E tem alguns que gostam da umidade relativa do ar alta, igual alguns peperômias que eu tenho. Então, e eu tenho planta aqui de deserto mesmo, que quase eu não molho. Uma vez no mês ou 2 vezes no mês, no máximo. Então, a gente não pode tratar todas iguais. O que funciona bem pra mim aqui é o seguinte, quanto mais carnuda, quanto mais grossa a folha menos água eu coloco. Ah, boa observação. Porque ela mantém mais energia nesse material dela aí, né? Isso, existe alguns com folha muito pequena. Aí requer. A folha é muito fininha. Então se você deixar 15 dias sem água, para elas é fatal. Então não é todas suculentas que não gostam de muita água, né? Não. Tem essa... Aí, o que é que acontece? Hoje, a gente está num mundo muito globalizado, a gente consegue essas informações na internet hoje. As suculentas, suculentas que gostam mais de água, que gostam menos. Isso serve para sombra também. Aparece a ficha dela toda lá. Aparece tudo lá, dá pra gente avaliar, cuidar dela bem. Cada espécie tem uma característica assim, né? Isso. Sim. Outra dúvida é, qual a melhor época para replantar as suculentas? Tem uma melhor época? Tem a melhor época sim. As suculentas que são das Américas aqui, da África, eu gosto de replantar no calor. Então são plantas que eu replanto em primavera e verão. Entre primavera e verão. A temperatura aumentou, o metabolismo dela vai aumentar, então ela vai soltar mais raiz, ela vai crescer mais rápido, então é a época certa de mexer. Eu gosto de replantar elas nessa época. Mas tem outras de outros climas, né? Do clima temperado. Outras. Isso. Igual as crássulas, igual a xurek, a orelha de xurek que todo mundo conhece aí, aquela planta já gosta mais de frio. Então, começou a época de frio, eu já replanto todas, já adubo, elas crescem bem. Então observar essas características do ambiente, de onde que essa suculenta vem, né? De onde que ela vem. Na verdade, todas as plantas, né? A gente às vezes quer adaptar elas aos ambientes nossos, mas a gente tem que conhecer um pouco de onde essa planta veio, para saber o que favorece o cultivo dela, né? Com tudo é assim, né? Desde as frutíferas, as hortaliças, tudo é importante. E isso, assim, parece ser meio chato de fazer e tal, mas depois que você vai fazendo, você vai acostumando com isso, vai ficando interessante, cara. Aí você aprende um pouco sobre geografia, sobre história, você aprende... Com plantas você aprende muita coisa, cara. É bem bacana. Vem um conhecimento grande junto com elas, né? Isso é com certeza. E faz a gente aprender a entender um pouco as plantas, né? Porque tem gente que conversa com as plantas, mas as plantas também conversam com a gente. A gente, às vezes, que não entende a linguagem delas, né? Elas dão sinais o tempo todo, O tempo inteiro, Elas estão tendo, tipo assim, elas têm a linguagem delas, né? A gente que, às vezes, não aprende a fazer essa leitura, né? Para entender o que está favorável para elas, o que não está, né? Isso. O ambiente está mais agradável, ela está passando por alguma dificuldade, a gente não consegue, às vezes, ter esse tipo de olhar, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais de cada uma, a gente amplia esse olhar e começa a entender as particularidades de cada planta, né? Isso, com certeza. E a gente aproveita melhor esse hábito aí de cultivar as coisas, né? A gente tem que estudar, tem que estar sempre estudando, sempre procurando informação, entendeu? E outra coisa, gente, procura informação de fonte segura. Tenta procurar de alguém que já é do ramo, alguém que é produtor, alguém que é biólogo, alguém que está na área. Sim. Porque o que tem de gente picareta hoje falando coisa na internet não é brincadeira. Hoje tá... E principalmente, às vezes a gente vê, principalmente igual... E principalmente a gente vê essa questão de adubação, de controlar algum tipo de praga. Sempre tem um remédio milagroso, né? Isso. Você mistura tais produtos, resolve tudo, mata tudo, fortalece tudo. Mas não é bem assim, não existe algo milagroso, né, cara? Existem as necessidades diferentes, né? O tipo de mineral que tá precisando naquela planta, né? Não tem uma receita milagrosa, é mais pro cara conseguir muito like, né? Mas não funciona, né? E uma coisa, assim, você tem que começar certo. Se você começar certinho, a chance de dar coisa errada no futuro é menor. Então, você fazer tudo certinho desde o início, a chance de você ter sucesso no cultivo das plantas é muito maior. Sim. Igual assim, tá vendo esse vasinho?
O que, que a gente faz? A gente vai reutilizar ele, só que a gente lava ele agora, passa uma bucha com sabão, põe num balde com um pouquinho de água sanitária para esterilizar, entendeu? Põe para escorrer, guarda, aí chegou a época de usar, usa ele de novo. Ele vai estar limpinho. Sim. A gente não... Talvez esse fungo, esse substrato estava cheio de fungo, a gente vai usar ele de novo? Não, a gente não usa assim não, a gente sempre esteriliza. Sim. Então assim, você usou um vaso lavadinho, limpinho, usou a tesoura certinho, usou um substrato mais certinho. Outra coisa, o pessoal quer ter suculenta às vezes na chuva, entendeu? Aí são poucas plantas que você vai conseguir cultivar na chuva, são poucas. Por isso que a gente põe a casca de arroz carbonizada e a perlita, por isso. A pessoa vai levar para casa, vai ter uma chance maior da planta sobreviver na casa dela. Sim. Entendeu? Por isso que a gente usa. Mas Porque, do contrário, se coloca, por exemplo, direto na terra, tal, a tendência dela ficar encharcada, a propagação de fungos, isso tudo é mais rápido, né? E tudo não... eu já vi o pessoal plantar suculenta na terra vermelha com esterco de boi. Olha, não funciona. Funciona, cara. Mas não pode pegar chuva. Ah, sim. Se pegar chuva é fatal, cara. Aí assim, se você tem um lugar próprio para colocar ela, que ela pega muita claridade e não pega chuva, esse substrato eu não recomendo, mas eles dão certo também. Na verdade, quando começa a chover, se essa terra não tem um material assim tão drenante, ela tende a endurecer, a formar um torrão. Isso. Né, que não vai ficar favorável para a planta. Com certeza. Na verdade, o esterco que vai fazer a terra vermelha ficar mais fofa. Sim. Só que o esterco bovino, quando ele é molhado por chuva, antes dele secar, chove de novo, antes de secar, chove de novo, ele vai criar muito micro-organismo. O micro-organismo vai comer o esterco, entendeu? No começo vai até fazer um certo tipo de adubo ali, as raízes vão gostar, mas depois que a matéria orgânica acabar, o que o fungo vai fazer? Vai começar a comer a planta, vai cara. começar a comer a planta. Vai começar a pintar a folha, vai ficar... Sim. Aí rapidinho ela dá fungo e morre. Diferente quando é diretamente na terra, que não é assim. Mas aqui tem uma quantidade de nutrientes limitado. Tem. Então na hora que acabar aquilo, isso, aí a planta vira alimento. Vira alimento. Então, como você disse, Wenderson, fica limitada a quantidade de nutrientes, certo? Mas e de onde que vai trazer mais nutrientes para essas plantas? Vamos fazer um processo de adubação? Vamos. A suculenta precisa ser adubada? Precisa. Para ela crescer um pouquinho mais forte, até para combater o próprio fungo mesmo, combater as doenças, a gente aduba aqui. A gente não aduba muito não, com a frequência muito grande não, mas a gente coloca adubo orgânico em algumas que a gente sabe que gosta mais, e em outras a gente coloca um adubo de liberação lenta, pode ser o osmocote ou basacote. Que é um químico. Que é um químico. Só que ele é pelotizado. A gente coloca ele no vaso e toda vez que você molhar, aquela bolinha, ela vai liberar o adubo aos pouquinhos. Então você nunca vai ter problema de intoxicação de excesso de adubação. De excesso de adubo. Eu uso um adubo de liberação lenta que é de 3 em 3 meses. A recomendação do fabricante. Só que na suculenta você molha muito pouco. É uma das culturas que você menos molha. Então ele demora mais de 3 meses para ser liberado. Chega aqui até 6 meses. Então sim. Esse adubo você pode usar duas vezes no ano só. Entendeu? Ele é muito bom. Ele tem macro e micronutrientes, ele é fantástico. Entendi. Esse adubo orgânico ou o outro, o pelotizado aí também, é facilmente encontrado na cidade, nas casas agrícolas ou não? Ou olha, em loja especializada? Todos os dois a gente já encontra hoje. Encontra aí. Não é muito fácil de encontrar não, mas também já... Esse orgânico é um adubo líquido, em pó, como ele é dissolvido em água? Ele é farelado, entendeu? Farelado. Dissolve ele em água? Não. Não. Esse orgânico é o mesmo bocage que a gente usa nas orquídeas. Ah, sim. É o mesmo. Uhum. Então a gente coloca no vaso, toda vez que você molhar ele vai liberando também aos poucos. Eu gosto às vezes quando eu estou replantando uma planta que é muito forte também, muito grande, eu sei que ela é resistente, eu coloco metade do vaso de terra e coloco uma camada fina de adubo, coloco um pouquinho de adubo orgânico e mais substrato, coloco a planta e pronto.
as raízes vão descendo ali, quando elas chegar no substrato ali, onde está o adubo, elas vão crescer mais rápido. Fica mais favorável e ajuda, fortalece naquele primeiro momento. Eu recomendo, toda vez que você usar o orgânico, o que você pode fazer? Você abre um buraco assim, ó, também, coloca ele e vem e tampa o buraco. Por quê? Muitas vezes as suculentas são atacadas por vários tipos de doenças e também insetos. Tem um que ataca as raízes da suculenta. É uma mosquinha muito pequenininha, a gente quase não vê, muito pequenininha. Ela bota os ovos na matéria orgânica ali, que é o adubo, e a larvinha desce para o substrato e vai comer as raízes da planta. Mais conhecido como nematóide. Ah, sim. Então, se você enterrar ele, então a mosquinha às vezes ela passa direto. Né? Edson, outra dúvida é sobre suculentas para área interna. Eu já vi suculentas até dentro de banheiro. Isso é possível? Dá para produzir, dá para cultivá-las até nesses ambientes mais fechados assim? É possível, é possível. Uma coisa que as pessoas não levam em conta é que as suculentas não são todas iguais. Existe suculenta de sombra e existe suculenta de sol. Então essas que são de sombra, algumas delas você consegue cultivar dentro de casa ou até mesmo dentro de um banheiro. Só que o banheiro tem que ter uma janela grande, com muita claridade, tem que entrar uma certa claridade, aí você consegue cultivar. Luz solar. Luz solar. Agora, você pegar uma suculenta, que é de muita claridade, e levar ela para dentro de casa, o que ela vai acontecer? O talo dela vai crescer muito rápido, vai ter um distanciamento entre uma folha e outra muito alta. A gente chama de estiolar. Porque ela está buscando luz constantemente, ela está crescendo para o alto, procurando luz, mas ela vai perder aquela forma que ela tem, que é interessante. Da maioria dos suculentos, é a baixinha, atarracada e tal. Não é interessante. E algumas morrem muito rápido dentro de casa. Às vezes, se a pessoa quer ter uma planta no banheiro, às vezes é interessante ela ir trocando, né? Isso. Deixa uns 3, 4 dias, coloca uma outra planta, leva para um ambiente que tem muita luz, para ela fazer o processo de fotossíntese, né? Porque do contrário, ela vai estiolar e não vai bem, né? E outra coisa, dá preferência para comprar a suculenta, você quer pôr dentro de casa assim, num lugar que você tenha esse contato humano com o vendedor, tira a dúvida com ele, pergunta ele se consegue ficar dentro da casa mesmo, do banheiro, explica para ele a situação, porque ele pode te indicar melhor uma suculenta. Não é só chegar, vamos supor, no supermercado, vou pegar qualquer um que tiver lá e pôr no banheiro. Dentro de casa não vai dar certo, cara. Vai ficar bonito alguns dias, mas o ambiente não vai ser favorável para o desenvolvimento dela. Não, você pode pesquisar antes, entendeu? Você já vai em alguma floricultura e já procura uma planta específica. Você pode procurar a orientação. Aguenta muito tempo sem luz solar. Isso. Sim. Então, muito obrigado, Anderson, por ter disponibilizado o seu tempo e o seu espaço aqui para dar essas dicas para a gente. Acredito que foram dicas bem valiosas. Muitas das minhas alunas cultivam suculentas, então espero que vão ajudá-las para deixar os seus cultivos aí melhor ainda. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa pode contar com a gente. Pode perguntar a gente nas redes sociais aí que a gente ajuda. E pessoal, quando for pesquisar algo sobre suculentas e orquídeas, pode procurar aí nas redes sociais o Orquidário Fina Flor, que lá o Anderson dá várias dicas de como cultivar orquídeas e suculentas. O Anderson, muito obrigado. Valeu demais pela força aí, viu? Falou, Tamo cara. junto. Agradecemos ao programa de educação ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!